Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Alessandra Damascena, que é diretora da Escola SESI Cambona. Bom dia, Alessandra, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui para falar sobre a nossa rede e sobre como a gente transforma alunos, jovens, adolescentes, crianças em líderes do futuro. Alessandra, a gente que agradece a presença aqui no Jornal da Manhã. Alessandra, e a gente vai tratar de um tema bem específico, né, que é a questão da robótica na educação. Como é que você vê essa questão da importância da robótica nos dias atuais para o desenvolvimento educacional, desenvolvimento intelectual das crianças? A robótica é uma ferramenta, que prazer, viu? Falar de robótica, assim, chega a me dar uma empolgação e falar da robótica na educação chega a me traz, assim, aquele quentinho no coração de felicidade. A robótica é uma ferramenta pedagógica, né? E a gente tem espaços pedagógicos apropriados para a robótica lá nas escolas SESI, que leva os estudantes, e aí são todos os estudantes, no nosso caso, da rede SESI, porque eles têm robótica desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, através da educação tecnológica, que nesse caso a educação tecnológica junta ali a metodologia Maker, que é a metodologia do experimente e tente, né, vá experimentando, errar e acertar até construir, e da robótica, que é com toda a possibilidade de projeção e design de um robô. Então, os alunos têm essa educação tecnológica desde muito cedo e vai fazendo com que esses meninos eles sejam mais curiosos. Quanto mais curioso você é, quanto mais você percebe que o mundo tem muita coisa para você fazer, mais você deseja. E os alunos vão fazendo isso através da robótica, porque a robótica estimula desde o senso crítico, porque ele vai observar que existe um problema ali para ser resolvido, né? E se existe um problema para ser resolvido, eu posso ser ponto para essa transformação, então eu vou ser, para essa solução eu vou ser. E você pode ter certeza que, quando eu falo de aluno solucionador, eu estou falando do aluno que ele soluciona um problema em casa e ele expande isso para a sociedade. E a gente faz isso de uma forma tão leve nas nossas aulas, porque a nossa metodologia ela é assim, transversal, é transdisciplinar. Eu vou lhe dar um exemplo de como a gente faz isso. E vou lhe dar um exemplo dos pequenininhos, que já a gente acaba falando sobre o prêmio, né? Falo dos maiorzinhos. Vou lhe dar um exemplo do pequenininho. Se eu tiver, por exemplo, uma aula de ciências, que antes a gente chamava de disciplina, né? Hoje a gente chama de componente curricular de uma área, que é a área de natureza. Se eu tenho uma aula de ciências, os meninos precisam, sei lá, aprender sobre sistema solar, que seja. Então, tá lá no livro didático, folheando o livro didático, o pai do aluno, o aluno vai ver, o professor, ele vai ter esse assunto, esse tema para tratar, e ele vai fazer isso, por exemplo, na metodologia Maker, maquetando ali, fazendo a maquete de um sistema solar. Maravilha. Mas o sistema solar, ele faz um movimento, né? Rotação, a Terra, rotação, translação, ele pode levar isso, ele leva isso para o espaço da robótica, e lá ele faz o movimento acontecer através da programação do robô. E a gente usa peças Lego nessa sala especificamente. Existe um instrutor de robótica educacional junto com um professor, e eles fazem isso através do que a gente chama de dupla docência. E aí o aluno, ele viu o assunto, ele viveu o assunto construindo uma maquete, e ali, ainda que pouco, ainda que de uma forma muito embrionária, mas ele já viu conceitos de engenharia, conceitos de física, conceitos de matemática na construção, altura, largura, diâmetro. Depois ele vai para o espaço da robótica. Quando ele chega lá na robótica, ele faz um robô programar o sistema de rotação e translação. Professora Alessandra, a gente sabe, né, que os países desenvolvidos, eles investem assim, muito em ciência, tecnologia, são áreas estratégicas de um desenvolvimento de uma nação. A partir de que momento o SESI pensou nessa questão da ciência, da tecnologia, em atrair mais esse segmento para a educação da escola? O SESI, ele sempre se posicionou como uma rede de educação de vanguarda. A gente sempre quis estar com um pezinho na frente, um passo à frente. Então, e hoje, o nosso propósito hoje é justamente esse, né? Transformar as vidas das pessoas como ponte para o futuro. Então, a Rede SESI sempre compreendeu que as pessoas, a partir das crianças, jovens, enfim, precisavam pensar criticamente, pensar analiticamente, olhar para um problema e pensar que pode haver uma solução, ainda que desgastante, que demorada, ainda que traga, né, que demore, mas que precisa haver uma solução. Quando você pensa nisso, é impossível que você veja uma educação como a gente via a educação antigamente. É impossível, não dá mais para você colocar alunos enfileirados um atrás do outro. Inclusive, a gente tem hoje um prédio, né, nas duas escolas, na Escola Cambona vai inaugurar já agora, né, muito em breve.
que são salas de aula que você olha assim, você não encontra uma sala de aula parecida. As salas são diferentes, a gente tem drone que os alunos estudam, verificam a parte geográfica da cidade, a gente tem tablets para eles fazerem, eles recebem notebook, os alunos do primeiro ano e do segundo ano do ensino médio, na verdade, da Rede SEDES não tem mais material didático. É material didático digital, material didático físico, não é material didático digital. Então, tudo isso é característica de como a gente sempre viu a educação. A gente entende que a indústria precisa de solução para os seus problemas e solução para os problemas da sociedade. E você não faz isso. Você não alcança essas soluções sem você preparar jovens e você preparar desde muito cedo, no caso da nossa rede aqui em Alagoas, desde o 6º ano, que são menininhos e menininhas assim, de 10, 11 anos de idade, que precisam entender já sobre iniciação científica. E eu tenho cases lindíssimo sobre estudantes com 11, 12 anos de idade, que viram dentro de suas casas um problema e produziram ciência através de um projeto que, no meu caso, talvez tenha sido o caso de vocês, a gente só vai ver essa solução quando vai fazer o TCC na faculdade. É verdade. Mas uma Exato. criança de 10, 11 anos na Rede SESI, ela já trabalha objetivo, hipótese, objetivo geral e objetivos específicos, hipótese, tem através de uma metodologia, óbvio, isso considerando a condição cognitiva de uma criança de 10 anos, de 11 anos de idade, a escrita. Dentro né? das limitações dessa criança. Todo o né? processo de aprendizado naquela idade. Eu tento não trazer a limitação, porque não é um limite, é somente a forma como a gente entrega. E a forma como a gente sabe que essa criança vai entregar para a gente. Né? Mas eu tenho protótipos de muleta, que tem na ponta da muleta tem um... Eu estou fazendo aqui o sinal que Uma está lá na pizza. rádio. Uma pizza, quem está lá no rádio está me ouvindo, né? Mas quem está no YouTube está nos vendo. Pronto, então uma pinça, né, como se fosse um pegador. Porque Sim. um aluno de 11 anos que foi para a FEBIC, que é uma das feiras de iniciação científica mais representativas do Brasil, e apresentou um projeto, porque ela olhou para a avó dela, percebeu que a avó dela tinha dificuldade de, sei lá, caiu o controle remoto no chão, a avó dela não podia pegar porque tinha um problema de coluna. Mas a avó dela usava uma muleta. E aí, instigada pelo professor em sala de aula, considerando o que a gente tem como metodologia, ela conversou com a professora, e se a gente fizesse assim? E a professora aí o professor, que é uma das características da rede também, a formação docente, vai levando o aluno a ver a possibilidade. Hoje, nós temos mais de um protótipo, porque o protótipo passou, né, por várias fases. Ele foi construído com bambu, ele foi construído com cano, hoje ele está com... É um tipo de metal que ele tem hoje, mas no fim das contas ele tem uma muleta, que na ponta da muleta tem um pegador. E a avó dela é funcional. Um problema social foi resolvido por uma criança de 10, 11 anos de idade. Extremamente importante. E tudo isso leva a um resultado maravilhoso, né? Que foi um prêmio que a Escola SESI Cambona recebeu, né? Participou dessa competição lá fora, né? Que bom, um prêmio internacional. E aí, fala um pouco pra gente, né, Alessandra, como é para a Escola SESI Cambona, para o SESI Alagoas como um todo, a conquista desse prêmio nessa competição tão prestigiada, né? Tão interessante. Eita, que o coração acelera. Mas é isso mesmo, a gente ganhou. Nós já somos um expoente da robótica mundial, nós já estamos há 10 anos, há 10 premiações, vencendo, conseguindo a vaga em campeonatos internacionais. Já trouxemos outros prêmios, como o Corvelos nos Estados Unidos, como Gracious Professionalism em Montevideo, no Uruguai. E trouxemos, dessa vez, nós fomos para a Ásia, para a Oceania, para o Open Asia Pacific, da First Lego League, e a gente trouxe lá da Austrália uma premiação de melhor equipe de robótica do mundo. Nós vencemos o campeonato e trouxemos para casa um prêmio chamado Champions Awards. O que significa esses Champions Awards? Esse campeonato de robótica, que é o mais expressivo, o mais importante da categoria, são as Olimpíadas, a Copa do Mundo da robótica no mundo. Ele tem três etapas, três fases, assim, que é o Corvelos, que são os valores da competição. O aluno compete, mas ele não compete querendo derrubar o outro competidor. Se o outro competidor precisar de uma peça de robótica do robô que eu tenho, a minha equipe vai te dar, ainda vai te ajudar a montar, né? São os valores da competição, tal do fair play, né? Então, são os Corvelos, o projeto de inovação, que é essa fundamentação científica, e o próprio robô, o design do robô. Então, para você receber um Champions Awards como primeiro lugar, porque tem primeiro, segundo, terceiro, é preciso que a sua equipe tenha
valores de competição muito distintos, muito evidenciados, ou seja, são meninos e meninas que têm as suas soft skills muito bem desenvolvidas, né, se percebem cidadãos responsáveis socialmente, competem de uma forma honesta. É preciso que o projeto de inovação, e aí é um outro protótipo, eles fizeram existe um problema social que se chama tremor de mãos, né, que pode ser, enfim, que as pessoas não estabilizam. Então, vai tomar um cafezinho e a mão treme, que esse é o em repouso. Não, esse não é o em repouso, mas, enfim, vai tomar um cafezinho e a mão treme, para chegar na boca, às vezes derrubou. E esses alunos, dessa equipe especificamente, que é a SESI Robocambi, eles montaram um estabilizador para pincel, porque aquela pessoa que tem tremor de mãos, mas que tem a intenção de pintar uma tela, porque pintar a tela, enfim, essa parte artística é importante porque traz calma, né? Enfim. Eles montaram esse protótipo, então esse foi o projeto de inovação, e a outra parte que é o design do robô, especificamente a programação do robô, com tudo que o robô tem que fazer para alcançar e começar e terminar todas as missões. Então, a equipe da Escola SESI Cambona, a SESI Robocambi, ela fez tudo isso de forma, assim, maravilhosa. E aí a gente trouxe o ouro da robótica mundial aqui para Alagoas. Porque não dá para ver, ouvinte, assim, mesmo que tenha, né, quando tem a transmissão, mas não dá para ver o brilho nos olhos dessa professora falando desses alunos, desses estudantes. E, Alessandra, essa é a 10ª participação do SESI Alagoas em competições internacionais de robótica, né? Conta um pouquinho para a gente qual a importância dessas competições para o desenvolvimento dos alunos. Competir é gostoso demais, né? Você vai ali, você tem uma meta estabelecida que você precisa se preparar, e é um ano inteiro, viu, de preparação. São especificamente 11 meses, 11 para 12 meses de preparação ali focado para isso. Então, o valor está aí, né? Em a gente ter fazer com que os meninos tenham essa disciplina, esse foco, essa meta, porque tudo na vida da gente a gente tem que ter meta. Você não vai programar um café da manhã, se você não tiver algo preparado, algo que você minimamente planeje para sair bem executado, né? Então, o valor está aí, tá? Em saber que a gente tem uma meta a cumprir. E essa meta ela é valorosa, né? Tem aí os corvelos da competição para nos dizerem isso. A gente instiga os alunos. Na verdade, a gente não instiga somente os alunos, toda a comunidade escolar. Porque está todo mundo envolvido num prêmio como esse. Eu não tenho como falar de um prêmio como esse se eu não disser para vocês que os professores colocaram a mão e o coração ali. Né? Por que eles fizeram isso? Né? Com toda a bagagem que eles têm como mentores experientes orientando. E toda a equipe da escola, que vai desde o fiscal de disciplina que abre a porta para um pai quando chega ali, né? Até, enfim, até a mim, que sou diretora da escola, e toda a parte pedagógica, toda a equipe técnica. Então, a importância, eu acho que está em saber que a gente está traçando metas reais, honestas para esses meninos. O valor está em levar toda a comunidade escolar junto para a gente vencer esse prêmio. E quando eu falo junto, é através da formação do professor, que ele vai se formando, e ele vai tendo a característica da rede SESI, de um professor que ele não é um professor que tem um quadro e ele vai escrever ali somente. Ele é um professor mentor, um experiente que vai orientando, vai conduzindo, mas que mantém o aluno como protagonista do seu conhecimento, porque é o aluno quem é o protagonista na rede SESI. Né? E toda a equipe técnica e todo o restante da equipe que se prepara para isso. Alessandra Damasceno, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, no dia de hoje. Deixar um convite público para que a senhora possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa educação no estado de Alagoas, que é um assunto tão caro para nós aqui do Jornal da Manhã. Quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Muito obrigada pelo espaço. Como eu disse no começo, é um prazer falar sobre a robótica SESI e a metodologia SESI. E é isso mesmo que a gente faz. A gente tem a intenção de transformar a sociedade, né, como ponto para o futuro, transformar vidas como ponto para o futuro, através de crianças e de jovens que daqui a pouco estarão no mercado, mas estarão no mercado com outra característica, né, com a característica de que serão profissionais resolvedores, solucionadores de problemas e que vão olhar para os problemas da nossa cidade, os problemas do nosso estado, os problemas do país, como problemas que podem ser resolvidos, e eles vão encontrar soluções para isso. Além de, tecnicamente, esses meninos saem da nossa rede com as suas soft skills desenvolvidas, então a gente vai ter aí um profissional que sabe fazer, quer resolver
e que ele vai ter condição de navegar e trafegar em sociedade com muita responsabilidade e vontade de fazer o certo. Mais uma vez, muito obrigado, Alessandra Damasceno. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.